Você já pensou em continuar a empreender sem ter problemas com direitos trabalhistas, sem ter processos trabalhistas? Então acompanhe no vídeo de hoje que vamos falar um pouquinho sobre o direito trabalhista para você ficar esperto e não ter problemas com isso. Olá, Pedro Marques, CEO e contador da Marques Contabilidade. Hoje vamos falar um pouquinho aí de um assunto que às vezes assusta alguns empreendedores, que são direitos trabalhistas. Desde 2017 teve uma mudança na reforma trabalhista que foi tão falada aí nas mídias e tudo mais. E isso causa também não é que causa um desconforto, mas as pessoas precisam ficar atentas a essas regras básicas do que acontece, para que você tenha um negócio saudável e não seja prejudicado com isso, né? Não seja prejudicado por um processo trabalhista. Se você seguir as regras certinho, não tem como se prejudicar. Então, vamos falar um pouquinho aí dos direitos trabalhistas. Eu imagino que muitos de nós empreendedores já foram empregados, já foram colaboradores de alguma empresa. E quando a gente era colaborador, a gente estava do outro lado da mesa. Então, o que é estar do outro lado da mesa? A gente estava lá recebendo nossas férias, nosso 13º, recebia, quando era demitido, recebia o fundo de garantia, a multa rescisória e tudo mais. Agora, sendo empreendedor, estamos do outro lado da mesa, né? Então, nós como empreendedores precisamos ficar atento a essas regras básicas na contratação de um colaborador. Tá? Vou falar aqui algumas das regras, são umas 10 regras mais ou menos, que vale a pena você anotar aí e ficar esperto quando for contratar um funcionário. Antes de qualquer coisa, vai contratar um funcionário, vai contratar um colaborador, esse colaborador ele precisa primeiro passar por um exame médico. Tá? Ele precisa estar apto a trabalhar na sua empresa. Fez o exame médico, ok, está aprovado, pode trabalhar. Começou a trabalhar, ele precisa ser registrado. Não dá para trabalhar sem registro, tá? Então, etapas. Primeiro você vai lá, faz o exame médico, solicita para ele fazer o exame médico, está apto, pode registrar. Registra o funcionário desde o primeiro dia de trabalho, tá? Não dá para fazer, vai ficar aqui uma semana e tá tudo bem. Não, primeiro dia registrado, ok? Todos os seus colaboradores, todos os seus funcionários, eles precisam ter um dia de folga. Tá? Via de regra, a gente tem aí 44 horas semanais para trabalhar. Dentro das 44 horas, você pode fazer a sua jornada e trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas tem que ter um dia de folga. Essa folga pode ser no domingo, pode ser na segunda, conforme for o fluxo do seu negócio. Mas tem que ter um dia de descanso remunerado, tá bom? Sobre o pagamento do salário. Pedro, que dia que eu pago o salário? Pago no dia 30, pago no dia 5, já trabalhei em empresas que pagam assim. O dia do pagamento de salário é até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, ou seja, a gente trabalhou o mês de setembro, você tem até o dia 5 para poder receber. Até o dia 5. Tem empresas que optam por fazer o pagamento no final do mês, no dia 31, outras que pagam realmente somente no dia 5. Então, até o 5º dia útil. Sobre o pagamento também, 13º salário, fique atento. 13º salário, você tem a primeira parcela até o dia 30 de novembro. Porque até você pode fazer esse pagamento antes, você pode fazer o pagamento em fevereiro, março, enfim. Vai do esquema da sua empresa. Tem empresas que faz o esquema de agrado para o funcionário, que seria fazer o pagamento da primeira parcela no mês de aniversário. Então, isso é uma estratégia da empresa de fazer o pagamento dessa forma. Mas você tem que fazer o pagamento até o dia 30 de novembro da primeira parcela. Da segunda parcela, você tem que fazer o pagamento até o dia 20 de dezembro. Não pode passar essas datas, tá bom? Vale transporte. A empresa fornece vale transporte. De preferência, pague esse vale transporte através de cartão, tá? Bilhete único. Na sua região tem lá o bilhete do ônibus, né? Aqui na minha região é o cartão bom, então pague via cartão. E no funcionário, para o colaborador, também há um desconto de 6% do salário dele. Então a empresa geralmente arca com 94% do valor do vale transporte, né? Tem essa legislação aí que permite que seja descontado 6% do colaborador.
Licença maternidade. Quando a mulher vai ter o neném, ela tem 120 dias ou a partir do parto ou a partir da dispensa médica. Então, digamos que o médico vai lá e fala, olha, você não tem mais condições de trabalhar, eu vou te dispensar, você vai ter neném daqui 2 semanas, eu vou te dispensar hoje. A partir daquela data, conta 120 dias para a pessoa ficar, ela vai ficar suspensa por 120 dias, ela vai ficar de licença por 120 dias. E para o pai, como é que funciona? O pai tem apenas 5 dias de licença paternidade, tá bom? Recolhimento do fundo de garantia. Então a gente tem lá o salário, né, do colaborador. O fundo de garantia ele não é descontado do funcionário, ok? A empresa paga esse valor a mais lá na conta de fundo de garantia. É 8% sobre a remuneração do colaborador. Então todo mês fecha a folha de pagamento, é gerada a guia de fundo de garantia e a empresa faz esse pagamento do fundo de garantia na conta do colaborador. Quando ele for demitido, tem lá aquele saldo de fundo de garantia onde a empresa, onde o colaborador vai retirar esse valor. Então o fundo de garantia quem paga é a empresa. Todo mês 8% sobre o salário do colaborador. Outro ponto importante, se você tem aí um acidente de trabalho, isso é bem delicado, que a pessoa sofreu um acidente dentro do estabelecimento. O que fazer? Bom, a pessoa vai ficar de licença até se recuperar. Quando a pessoa se recuperar, ela irá retornar ao trabalho. Caso aconteça alguma coisa que impossibilita ela de exercer aquela função que ela fazia em específico, se ela não puder exercer mais aquela função, a empresa vai ter que realocar essa pessoa fazendo uma outra função e não poderá demitir essa pessoa, esse colaborador, por no mínimo 1 ano. Então ela tem uma estabilidade de 1 ano dentro da empresa. Para aqueles que trabalham à noite, né, tem um período aí da noite, um período noturno, e aí a pessoa tem um adicional de 20% sobre o seu salário. Então existe o piso da categoria, onde a pessoa recebe aquele mínimo, tem o piso, né, o piso mínimo da categoria. Quem trabalha à noite recebe um adicional noturno de 20%. Esse funcionário que trabalha à noite ele tem esse direito de 20% a mais no salário dele. E para faltas, as faltas elas precisam ser comprovadas para não ser descontado. Então você tem aí alguns requisitos para faltas. Pode ser o casamento, o seu casamento, pode ser uma doação de sangue, se você foi testemunha na justiça, se você for fazer um alistamento, né, para quem está na fase aí de alistamento militar. Todas essas situações tem que ter um comprovante e com isso você não vai ser descontado, vai ser abonada a sua falta. A empresa não pode descontar do colaborador essa falta nesse dia, se trouxer o comprovante. Se você não trouxer o comprovante, também tem aí, antes que eu me esqueça, o falecimento de um parente próximo, tá? Falecimento de um parente próximo também dá direito a abono, você não pode descontar. Se a pessoa trouxer o comprovante, não desconta. Agora, se a pessoa simplesmente falou, faltei por causa disso e não tiver comprovação, você pode descontar, tá? Tem que ter atestado, tem que ter algum documento que comprove. Bom, pessoal, essas foram as regras básicas da CLT, que toda a empresa, todo empreendedor tem que ter esse conhecimento. Ele precisa saber dessas regras para poder contratar corretamente e não sofrer processos trabalhistas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, comenta aqui aqui embaixo para que a gente possa gerar mais conteúdo para vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima.